Oi, oi, oi. Certinho. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou o psicólogo Maurício Moreira e temos a nossa colega aqui, psicanalista Fernanda Fava Bondano, uma excelente profissional, e a gente trabalha no Casarão. A gente atende no Centro Holístico no Casarão. Hoje a gente veio dar uma palestra sobre ansiedade. Primeiramente, obrigado por terem vindo, né? De terem driblado a chuva, terem driblado o frio, né? Então, espero que valha a pena e vocês levem uma boa mensagem para casa hoje. Sair nesse friozinho é só para os guerreiros, só para os fortes, né? Então vamos para a palestra. Eu não sei se vocês estão vendo a questão do filme que lançaram, Divertidamente, que agora no Instagram, no Facebook, no YouTube, está aparecendo direto, né? É um fenômeno, os cinemas, as bilheterias estão lotadas, né? E o que esse filme traz? Ele traz sobre as emoções. Então, é uma questão muito importante um filme e uma instituição de cinema pegar um assunto que eles vão falar sobre emoções, né? É o tema de todo o filme, sobre emoções. Porque emoção não é mimimi, emoção não é pouca coisa, é o nosso sentir o tempo todo. Então o filme, ele traz essa questão de nomear as emoções, né? O significado de cada uma, reconhecer e como trabalhar elas. Então eu acho que este filme, o autor do filme, ele traz uma grande contribuição social. Crianças vão no cinema com pais, com tios, sabe? E eles vão lá, os pais, os educadores, eles já ensinam sobre emoções desde pequeno, sabe? Então imagina se no meu tempo tivesse essa compreensão assim de sentar e conversar com a criança, ó, você está tendo ansiedade, isso é medo, isso é raiva, né? Então é uma excelente oportunidade para educar a população sobre as emoções. Porque imagina quando a gente tem uma raiva exagerada, né? Uma tristeza exagerada de ficar muito tempo naquilo. Aqui temos o medo, aqui temos o nojo e aqui temos a alegria. Essas partes eu vou deixar mais para frente para falar, que a nossa colega vai falar, a Fernanda, tá? Mas só para fazer uma introdução. Então esse filme, ele é sobre a personagem principal, ela se chama Ryle, né? E no filme, no 1, é as emoções básicas. E no filme 2, surgem várias emoções, porque a infância dela ainda tem poucas emoções, depois vai surgindo outras, que é na adolescência e na puberdade, né? Então, novas emoções se apresentam. As já conhecidas, alegria, raiva, medo, nojinho e tristeza, não tem certeza de como sentir quando novos inquilinos chegam ao local. Qual local que eles vão chegar? A mente de Ryle, o corpo dela. Aqui a gente não quer dar muito spoiler sobre o filme, dizer o que vai acontecer no filme, senão vai perder graça para vocês, né? Então, é só para plano de fundo assim, né? A gente não pode contar muita história, né? Mas o filme ele se passa dentro da mente dela. E todo o filme é as emoções dela e ela, né? Então, fica uma maneira ilustrativa muito bonita de ver, de perceber, sabe? Então, aqui, ó. Então, eram as emoções que já tinham no momento e chega a que a gente vai falar hoje, que é a ansiedade. Essa daqui, ela chega na vida de Ryle. E ela, aqui, é a torre de controle. E ela está começando a movimentar o controle da mente de Ryle, né? Ó, daí a alegria aqui, ela não quer que pegue, que não tenha o controle. Então isso acontece dentro da gente, não só dentro da Ryle.
né? Às vezes a tristeza vem e nos sequestra de uma maneira, a raiva vem e a gente sente, ó, isso que está acontecendo é um absurdo, eu vou tomar uma atitude, não vai ficar assim, sabe? Só que essas emoções, elas precisam ser calibradas, cada emoção ela tem a sua função, a nossa colega vai falar depois. Então, o medo, essa é a figura da ansiedade, né? Então ela chegou no filme 2 e ela está se apresentando para as novas emoções, né? Então o medo e a ansiedade, eles são interligados, eles estão conectados, um dispara o outro e o outro dispara um, eles são interligados um com o outro, sabe? Então o medo e a ansiedade, eles são separados mais a fim didático, né? O medo é por uma questão que ela é real. Tem uma cobra no meu pé e eu tô com medo dessa cobra. Já a ansiedade é para algo no futuro, uma situação, uma ameaça futura, que a pessoa está prevendo a ameaça, né? Então a ansiedade ainda está na cabeça da pessoa e o medo está ali, a cobra vai pegar, né? Então, o medo, ele tem uma função de sobrevivência, que é um escudo protetor, evitando que raios se exponham a situações que podem causar dor ou sofrimento. No entanto, em excesso, ele pode se tornar um obstáculo, impedindo de experimentar novas aventuras e oportunidades de crescimento. Quantas pessoas não evoluem na vida por questão do medo, né? Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. E a pessoa, o medo, ela pode se tornar incapacitante. Pode acontecer uma paralisia na vida da pessoa. O medo e a ansiedade. Porque aquilo se torna um monstro dentro da cabeça da pessoa e vai corroendo ela, né? A fim dela perder a clareza mental, ela perde o ânimo, ela perde o entusiasmo, e aquele monstro que fica na cabeça, ele vai incapacitando a pessoa de todas as formas. Então o medo, ele é como se fosse um termômetro. A gente tem que saber calibrar, né, ele. Nem muito nem pouco, porque ele tem a função social de escudo protetor. Ele é responsável por proteger de situações incertas. Então o medo, ele, por exemplo, no tempo lá do Homem das Cavernas, tinha o tigre, tinha a onça, né, tinha o leão, enfim. Então tinha que ter medo para se planejar para não virar caça, né? Então tem a questão de luta e fuga. Tá. Então no filme 2 vai surgir a ansiedade, né? E percebemos que, embora seja uma emoção natural, é uma emoção natural. A raiva, o medo, a tristeza, ele não tem que ser exterminado do indivíduo. Não vai ter como ele exterminar. Ele tem que dar outro sentido para aquilo. Ele tem que trabalhar, né? Por exemplo, o outro lado do medo e da ansiedade pode ser a fé, pode ser a esperança, pode ser o otimismo, né? Mas a gente precisa ter, porque sem medo a gente não consegue identificar as coisas. Por exemplo, para vir dar palestra aqui, sentir um pouco de ansiedade, falta quanto tempo? Tem que ir, tem que entrar no carro, né? Então a ansiedade faz você também se planejar, faz você, se colocar uma pressão. Preciso correr, preciso ficar, né? Então é isso que é o nosso termômetro interno. A diferença entre medo e ansiedade, né? O medo é quando é uma situação real, né? Já a ansiedade é um caráter antecipatório. E se um tubarão grande com fome aparecer agora, né? Então a ansiedade,
a gente tem na nossa mente a questão de ser precavido com as coisas, né? A precaução. E se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Só que se a gente ficar muito precavido, a gente fica fazendo um cenário mental dos riscos e das ameaças, como se a gente tivesse uma planilha na cabeça de riscos e ameaças, né? Então, é bom a gente antever as coisas, prever, né? Mas não deixar aquilo sequestrar a nossa mente e entrar num túnel de pensamentos onde pode trazer muito sofrimento. Tá. Então, sintomas de ansiedade. A ansiedade e o medo, eles estão ligados ao sistema nervoso. E tem uma parte no nosso cérebro que é a amígdala. Não é a amígdala da garganta. É uma parte que fica atrás do ouvido, aqui como se fosse, na região central. É o tamanho de um feijão, assim, né? De uma parte de um feijão. Quando ativada essa parte, ela libera as sensações para o corpo. Em 0 segundos, né? Libera ali para todo o corpo. Cortisol, adrenalina, né? Então, a amígdala, quando ela está descalibrada, ela fica ligada o tempo todo, que pode ser uma ansiedade generalizada, que pode ser uma ansiedade crônica, onde esse alarme ele fica ligado o tempo todo. E isso é cansativo para o corpo, ficar com batimento cardíaco o tempo todo, ficar em alerta o tempo todo, sabe? Pode levar a crises de choro, a muitos sintomas que estão aqui, ó. Então esses pensamentos eles podem ser intrusivos e de conteúdo negativo ou derrotista. Vou me dar mal, vai acontecer alguma coisa, então o conteúdo dele é negativo, né? Pensamentos ruins que teimam em ficar martelando na sua cabeça. Como é difícil a pessoa identificar, né, que aqueles pensamentos não são reais ou que são aumentados, né? Ou que são pensamentos exagerados. Pode ser que o risco exista, mas de maneira exagerada a pessoa está vendo. E quando a gente está com esses pensamentos, a gente acaba comprando os pensamentos, sabe? A gente acaba comprando. A gente veste aquela roupa do pensamento ali e a gente começa a ver um cenário trágico, um cenário caótico, um cenário terrível. A nossa mente começa a contar uma história muito ruim, muito ruim. Só que a gente compra esses pensamentos, né? A gente acaba sendo sequestrado pelos pensamentos. Então eles são intrusivos, né? Então, leva ao sintoma de nervosismo e inquietação, como se estivesse com borboletas no estômago. Constante alerta, pronto para fugir de um perigo que você não consegue identificar. Então, às vezes, a pessoa está ansiosa no dia e nem sabe o que é também, né? Tem isso. Ansiedade que vem sem motivo. Tipo, eu estou em algum lugar e veio ansiedade, sem razão, do nada, né? Então, pode ser essa questão da alteração na amígdala, que é uma partezinha que ela ativa e ela fica ligada mandando. Ela fica acesa, sabe, esse alarme. Então pode levar à insônia, né, que é deitar na cama, ficar lá e eu vou dormir. Não foi. Acordou no outro dia, levantou no outro dia, passou em claro, né? Por causa que está toda a química corporal alterada. Ela está alterada, então a pessoa tem dificuldade para relaxar. Imagina a ansiedade na sua vida, ela não te deixar leve. Todo mundo quer uma vida leve. Todo mundo quer uma vida tranquila, uma vida em paz. Mas imagina quando aquilo está dentro de você e você não consegue ficar leve, não consegue ficar relaxado. E a ansiedade, ela faz perder o sabor das coisas, sabe? Porque você não consegue curtir, não consegue... Ela vai tirando o prazer da pessoa. Ela vai tirando o prazer, né? Então,
dificuldade de concentração para estudar, né? Parece que a mente está em outro lugar. É como se um bando de macacos estivesse pulando de galho em galho para outro, atrapalhando a sua atenção. Então, esses são alguns dos sintomas da ansiedade. Como é que estamos de tempo? Então, aqui é a ansiedade do filme, essa figura aqui, né? É bom que no filme traz o 1 e o 2, traz bem isso. E aqui se repete um pouco do que foi falado, né? Problemas com sono, que é a insônia. Quem tem insônia, é terrível ter insônia, né? Quem tem há muito tempo, ou quem já teve, o corpo não descansa, passa a noite toda. Então, só nisso já vai dar problema de performance em tarefa, né? Que é de concentração, de memória, de raciocínio lógico, impactando no desempenho escolar, profissional e outras atividades do dia a dia. Então, o corpo fica tendo a insônia e a ansiedade, é como se você perdesse a clareza mental, você perdesse o ânimo, a vitalidade, o processo de pensamento fica muito tumultuado, sabe? Então a pessoa não consegue render, né? Não consegue render. Isolamento social. A pessoa pode evitar coisas que causam ansiedade, que é ficar na sua zona de conforto. Tudo que for desafio vai gerar ansiedade. Tudo que for dificuldade vai gerar ansiedade. Então ela evita se expor. Porque quando a gente está em casa, a gente está ali no quarto, mas na rua, outros lugares, já demanda da gente se expor para um desafio, enfrentar alguma dificuldade, né? Então a pessoa passa a evitar a vida e resolver os problemas. Problema de saúde física. Pode gerar sintomas físicos como dores de cabeça, dores musculares, problemas digestivos e alterações no sistema imunológico. Dores musculares, a questão do ombro, né, de toda a musculatura, dores de cabeça. Quem já teve uma crise de ansiedade, ou já viu alguém tendo, ou conhece alguém que teve, sabe? É uma coisa que o corpo, ele padece muito, sabe? Ele fica... Você vê uma pessoa com uma crise de ansiedade, você vê que a pessoa está muito mal, a pessoa vai parar no UPA, vai parar no Celso Ramos, vai parar nos lugares lá, chega lá, toma uma medicação que tira a ansiedade em 30 minutos, né? Mas é a questão dos pensamentos mesmo que podem levar a isso. Então, essa é a parte que eu vim para contribuir hoje. Vou passar a palavra para a Fernanda, psicanalista da casa, uma excelente profissional. E agora é com ela. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Então, eu vou continuar aqui. Estratégias para lidar com a ansiedade. Exercícios físicos. Nós sempre, quando atendemos, a gente é primordial, né? A gente sempre indicar para o paciente atividade física, seja qual for, né? Atividades físicas liberam endorfinas, que proporcionam bem-estar e diminuem a tensão. Uma caminhada, corrida, dança ou yoga podem fazer maravilhas para o corpo e para a mente e diminui a ansiedade, com certeza, né? E a pessoa, ela fica com maior bem-estar, ela fica bem melhor em todos os sentidos, né? As técnicas de relaxamento,
a respiração profunda, a meditação, o mindfulness e outras técnicas de relaxamento podem ajudar a acalmar a mente e reduzir a ansiedade. Experimente encontrar uma técnica que funcione para você. Até, né, ao ver uma paisagem bonita, olhar para um passarinho, escutar uma música, tudo isso diminui a ansiedade. Terapia profissional. A terapia com um psicólogo pode ajudar a identificar as causas da ansiedade, desenvolver estratégias de enfrentamento e promover o autoconhecimento, que é fundamental nos conhecermos, né? Que através do autoconhecimento a gente vai identificar todas essas questões da ansiedade, vai aprender a lidar com ela. Que tal a importância do autoconhecimento? Conhecer seus gatilhos, identificar quais situações, pensamentos ou emoções desencadeiam a ansiedade. É essencial para desenvolver estratégias eficazes de controle. Porque assim, a pessoa que tem ansiedade uma vez, a probabilidade dela ter outros episódios de ansiedade é bem grande. O que a gente sempre vê nos consultórios, né? Que ela vai se repetindo, é um padrão que a pessoa traz com ela. Então, se ela teve uma ansiedade, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, provavelmente ela terá no futuro, porque os gatilhos, né, vão ser acionados e ela vai daí voltar para aquela primeira vez, né? Não de uma forma assim, como eu vou explicar, que vai ser literalmente o que aconteceu da primeira vez, mas aquilo vai ser um gatilho que vai acionar, né, todo aquele processo no corpo, que se somatiza no corpo dela, que ela vai trazer todos os sintomas da ansiedade, né? Reconhecer seus padrões, por isso é importante ser do autoconhecimento, de se conhecer. Observar seus próprios padrões de pensamento e comportamento, porque sempre é como a gente pensa, acontece uma situação na nossa vida, como a gente vai interpretar aquela situação. Se a gente interpreta de uma forma leve, compreensiva, nós não vamos desencadear emoções desagradáveis. Mas agora, se a gente olha para uma situação e interpreta de uma forma negativa, de uma forma pesada, aí vai desencadear todas as emoções que não são tão boas, né? E pode desencadear daí uma ansiedade. Então, reconhecer seus padrões é fundamental. Observar seus próprios padrões de pensamento e comportamento relacionados à ansiedade pode ajudar a entender como ela se manifesta em seu dia a dia. Então, é sempre bom a gente também usar o recurso do olhar do observador. Nós nos observarmos. Né? A gente observa tanto, né, o vizinho, os parentes, os amigos. Vamos começar a criar esse novo hábito de nos observar. E é através dessa auto-observação que a gente vai se conhecer mais, que a gente vai começar a mudar a forma que a gente pensa, a forma que a gente interpreta as situações para o nosso bem. Né? Sempre procurando sermos também assim mais leves conosco, não tão punitivos conosco, com os outros, porque aquilo que a gente é com a gente vai estender para os outros, né? Então, procurar ter esse objetivo de vida, né? Ter mais leveza conosco e com os outros também, né? Sem tantos julgamentos, sem tantas críticas. Isso ajuda muito também para diminuir a ansiedade e todos os outros problemas que a gente tem na vida, né? Desenvolver autocompaixão, né? Ser gentil consigo, é o que eu estava falando, né? Reconhecendo seus limites e necessidades e acolhê-los, né? Compreendê-los. Ter esse amor primeiro para conosco, né? Esse autocuidado, começando conosco, no dia a dia, já quando a gente acorda, né? Procurar sempre ter esse objetivo em mente, né? Então, isso é fundamental para lidar com a ansiedade de forma mais saudável. O papel das emoções no nosso bem-estar.
Emoções, papel no nosso bem-estar. Felicidade, a sensação de prazer, satisfação e alegria, proporcionando energia e motivação. Como é bom estar feliz, né? Mas nós também temos que cuidar da cultura da felicidade, né? Que é tão pregada nas mídias e nos Instagrams da vida e Facebook. Tá certo que muitas vezes a gente quer ir lá e dar uma motivação para as pessoas, né? Mas a gente não tem que evitar a comparação. A comparação é a pior tortura, a pior coisa que tem. E a gente, nos consultórios, tem muito essa queixa dos pacientes. Quem sofre de ansiedade, ele está sempre se comparando nas redes sociais. Ah, mas o fulano está melhor de vida. A vida do fulano é uma maravilha. Tem que ter a noção que as pessoas mostram ali só a parte boa. Mas todos nós somos seres humanos, temos nossos conflitos, nossas dificuldades. E muitas vezes a gente não percebe isso. Ou não tem esse olhar para esse entendimento. Aí começa a se torturar, a querer cada vez mais uma alta performance que não existe, que não somos super-homens, mulheres maravilhas, né? Não, somos seres humanos. Então vamos procurar sermos mais compreensivos conosco, cada um tem seu ritmo, né? Sem comparação, evitar comparações. Cada um tem a sua história, cada um tem seu jeito de levar a vida e tá tudo certo, tá tudo bem, cada um dá o máximo que pode, do jeito que consegue, e a gente vai vivendo do jeito que dá para viver e como dá para viver, sempre procurando melhorar. E desse jeito a gente evita a ansiedade, né? Porque a ansiedade ela é boa, porque ela faz a gente sempre querer algo melhor, mas ela em excesso, né? O excesso sempre faz mal, qualquer excesso faz mal. Então a gente tem que procurar sempre o caminho do meio, o equilíbrio. E que quando vê que tu está com um ritmo demais, exagerado, opa, vamos parar. Vem aquela observação, se observar, né? Vamos diminuir esse ritmo, vamos respirar, vamos escutar uma música calma. E isso faz bem. A pessoa fica até mais produtiva. Ela diminuindo o ritmo, com menos ansiedade, ela produz muito mais. Com relaxamento, com uma meditação, ela produz muito mais. E tudo vai dando certo. E se vem algum problema, algum conflito, a pessoa vai resolvendo. Os conflitos existem, os problemas, mas a gente vai solucionando como a gente consegue, como dá. E daí fica tudo bem. Fica mais leve. E a gente fica mais feliz. A tristeza permite lidar com perdas, processar emoções difíceis e fortalecer conexões interpessoais. Pois é, nós na nossa sociedade não é muito falado, né? Da tristeza, do luto, da perda, né? Com muitas coisas a gente vai perdendo na nossa vida. Quando a gente nasce, já perde o útero materno, quentinho, né? Daí depois perde o leite materno, o seio materno, depois perde o colo, vai crescendo, perde a infância, vem tristezas de perdas, às vezes de um coleguinha que vai embora, perda da escola, vai para outra escola, e são momentos de tristeza, e tudo bem ter momentos de ficar triste, a gente tem que se permitir também, sabendo que isso vai passar. Depois a gente fica adulto, perde às vezes um emprego, fica triste, se permitir também e acolher a tristeza, faz parte, é uma emoção do ser humano. A raiva sinaliza limites, defende direitos e motiva a lutar por justiça, mas precisa ser expressa de forma não tão intensa, né? A gente tem que saber a que ponto vai subindo a nossa raiva e procurar identificar e também procurar meios para que ela não fique tão intensa e traga estragos, às vezes, que depois não tem como consertar, né? O medo protege de perigos e promove a segurança, mas em excesso pode levar ao pânico e à inibição. Então, novamente, aqui o equilíbrio, né? A gente tem essas emoções
E temos que ter o equilíbrio até nessas emoções todas, buscar sempre o equilíbrio, o caminho do meio, né? E a ansiedade, ela é medo do futuro. Por trás de toda a ansiedade é o medo do futuro. Será que eu vou dar conta? É medo de não dar conta. E daí as pessoas têm que parar e pensar, mas eu cheguei até aqui, eu dei conta do meu jeito, fui dando conta. Então, eu vou, com certeza, daqui para frente, eu vou dar um jeito, seja qual for. E ficar mais tranquilo, com menos ansiedade, né? Nojo, protege de situações desagradáveis e garante a saúde, mas pode levar ao preconceito e à intolerância. Então, também, em excesso, nojo em excesso, torna a pessoa antipática, que ela não quer se misturar, não quer interagir, ela vai levando a um isolamento, a pessoa vai ficando, né, com preconceito, intolerante. Então, também, excesso leva a consequências que vai ser prejudicial para a própria pessoa sempre, né? Conclusão e reflexões finais. Autoconhecimento e controle. A ansiedade é uma emoção natural, assim como as outras todas, né? Mas aprender a lidar com ela através do autoconhecimento, técnicas de relaxamento e terapia profissional é crucial para a saúde mental e emocional. Importância do apoio. Buscar apoio de amigos, familiares e profissionais de saúde mental pode proporcionar alívio e fortalecer a capacidade de lidar com a ansiedade. Então, não ter medo de se expor, né? Porque somos todos humanos. A gente pode se expor e falar, pedir ajuda para um familiar, para um amigo. E quanto mais a gente falar, quanto mais a gente compartilhar nossas emoções, mais leve vai ficando, né? Bem-estar em primeiro lugar. Priorizar o bem-estar emocional e mental através de hábitos saudáveis, como atividades físicas, alimentação equilibrada e boas noites de sono. É fundamental para uma vida mais feliz e equilibrada. Então, procurar sempre esse equilíbrio, né? Como é que se diz a palavra-chave? É equilíbrio. Né? É o caminho do meio sempre. E nos observarmos todos os dias, ficar observando. Se a gente vê que a gente está indo para um caminho de excessos, de desequilíbrio, buscar sempre o centro, que tudo dá certo. Muito obrigada. Só dar um recado final. Oi. Pessoal, temos o atendimento então de psicólogo, para se vocês sabem de alguém que está enfrentando alguma dificuldade, ou se até alguém de vocês está passando por alguma dificuldade, então tem o serviço de terapia, com psicólogo e psicanalista na casa. A gente vai ficar aqui até o final. Quem quiser deixar o nome com nós, daí entra numa fila e pode ser atendido por um profissional da casa. Então, por hoje é só. Agradeço a presença de todos e bom encontro hoje para vocês.